Bom, então, na verdade, a proposta é falar um pouquinho sobre telemedicina e segurança do paciente, né? Meu nome é João, eu sou aqui do Hospital São Paulo, sou gerente de risco e trabalho com o projeto Hospitais Sentinelas da Anvisa, que lida, entre outras coisas, com a gestão de risco, né? E também a questão da implantação do programa de segurança do paciente na rede Sentinela, que são quase hoje 240 hospitais que estão juntos nesse projeto dentro da Anvisa. Né? Então, acho que as metas da Organização Mundial da Saúde, quando foi lançada para a segurança, eram 6 grandes metas, e que, na verdade, aqui com telemedicina, acho que nós teríamos que destacar 2 importantes metas dessas, que tem que agregam muito bem o telemonitoramento, a telemedicina, a telesaúde, enfim, qualquer nome que a gente queira vir a dar a isso, que é a meta 2, que é melhorar a comunicação entre profissionais de saúde e seus pacientes. Eu acho que a telemedicina faz isso bastante bem, né? E melhorar a segurança da prescrição no uso, a prescrição de medicamentos, que também nós temos aqui a questão da melhoria da prescrição eletrônica, que vem ajudar bastante essa questão de diminuição de erros e a melhoria da segurança do paciente. Então, mesmo que a OMS não tenha, naquele momento, colocado a questão remota nas metas de segurança, mas indiretamente nós temos 2 grandes aqui que acabam tendo uma conexão bastante grande e bastante forte nessa questão. Né? Então, acho que essas metas vêm muito ajudar a gente e a telemedicina também. Né? Só para ter um pouquinho de um apanhado um pouco mais introdutório, né? Eu acabei vendo uma revisão sistemática que foi feita nos Estados Unidos, onde os autores conseguiram identificar 69 estudos elegíveis dentro dessa revisão. Né? Essa revisão tinha como objetivo avaliar os benefícios da tecnologia, né, da inovação tecnológica no desfecho dos pacientes de atenção primária. 36%, né, relatavam benefícios, e apenas 1% dos artigos relatavam um efeito negativo. Né? Claro que, enfim, eles esperam que tenha mais pesquisas nessa linha, mas, enfim, os resultados são bastante promissores quando, né, nós temos aqui quase 40% tratando de benefícios da tecnologia. Né? Um outro estudo que foi publicado no Jornal de Informática Médica, né, também tem alguns pontos impactantes em relação à segurança do paciente. Né? Então, quando se viu, né, a questão da telesaúde, os trabalhos mostravam que havia uma significância melhora na segurança do paciente, evitando-se erros, troca de tratamentos, cirurgias em lado errado, enfim, quer dizer, a gente tinha aí toda uma situação, quando colocada nos prontuários eletrônicos ou dentro da telemedicina, uma melhoria bastante significativa. Né? A questão da prescrição eletrônica trazia um substancial número da diminuição dos erros de prescrição, de dosagens, de vias, né, administração de drogas, quando descritas eletronicamente, se reduzia bastante esses erros. Né? Chegando, obviamente, quer dizer, a prevenir também erros de dispensação, erros de aprazamento, porque não se tinha a confusão da letra ou não entendimento do que era aquilo, se era um 2, se era um 1, enfim. A prescrição eletrônica já sanava esses pequenos problemas que causavam grandes erros e grandes danos ao paciente e, consequentemente, a quebra da segurança do paciente nesses casos. Né? Enfim, a gente está... Né, os pedidos elegíveis, incompletos, e aí acabam sendo bastante promissores e bastante seguros, né, quando se tornam digitais ou eletrônicos. Né? O teleatendimento
atendimento, quer dizer, acho que a gente tem que ter uma questão bastante importante para o Brasil ou outros países continentais, ou como já foi dito em falas anteriores, a questão da equidade da informatização em todos os cantos, em todos os recantos desses países, nas áreas mais remotas, em centros distantes das capitais, vilarejos, enfim, que a gente tem aí não só uma dificuldade de acesso à informática, mas também uma dificuldade muito grande de acesso aos serviços de saúde. Então, nós podemos aí estar ampliando, quando se consegue construir grandes centros de saúde, mas ter uma rede de informática capaz ou informatizar as pessoas para que se possa ter também essa questão do atendimento, do monitoramento e do repasse de informação remotamente, melhorando a questão da falta de acesso a serviços de saúde, Uma outra questão importante também nesses casos é o monitoramento dos pacientes crônicos, Em época de pandemia, de SARS-CoV, de Covid, a gente teria uma capacidade muito grande de monitorar pacientes crônicos, hipertensos, diabéticos, remotamente, fazendo com que essa segurança fosse aumentada substancialmente. Quer dizer, a hora que eu consigo dar uma informação, a hora que eu consigo fazer um pedido de que o paciente faça uma glicemia capilar, que ele me dê esse resultado, que ele esteja compensado, eu não preciso trazer esse indivíduo para enfrentar a espera o dia todo para fazer uma coisa que ele pode estar fazendo em casa e que vai garantir com que ele tenha uma segurança muito grande em relação a distanciamento, aglomeração, a espera em fila, a ficar sentado numa sala de espera, onde tem uma série de outros pacientes bem mais descompensados, mais precisando de uma assistência que não possa não ser presencial. Então, eu acabo tendo aí nesse monitoramento dos crônicos uma capacidade muito grande de subsídio para aumentar a segurança desse paciente. Uma vez que a gente sabe que quanto mais acesso à tecnologia, aos grandes exames, aos grandes procedimentos invasivos, quanto mais eu trago o indivíduo para o ambiente hospitalar, maior é a questão da insegurança, maior é a questão da contaminação entre um e outro, e nós temos aí um problema grande de segurança por conta do que a gente vai falar um pouquinho mais, que aqui embaixo já, que eu consigo fazer uma redução das taxas de infecção e controle das infecções relacionadas à assistência de saúde, as IRAs, mantendo o paciente um pouco mais distante do ambiente hospitalar. E isso é uma questão que eu tenho também bastante importante quando eu viso a segurança do paciente, eu estou diminuindo o risco de infecção dele, automaticamente eu vou ter, na questão do tratamento do ambiente hospitalar, um custo bastante interessante na questão da aquisição, distribuição e tratamento com antibióticos ou antimicrobianos, que, na verdade, eu agravo um pouco mais esse problema, E aí a gente pode ter uma inversão aí da questão do uso mais racional, a questão da antibiótico-terapia, ela tem um predomínio muito mais sobre a inversão aqui, deixar um pouco o predomínio da indicação terapêutica e está fazendo mais um pouco o uso do antibiótico sobre as ações profiláticas. Que eu acho que teria um ganho de custo, uma diminuição de risco, uma diminuição de infecção, que eu acho que é bastante importante para a questão da segurança do paciente, Se a gente trouxesse essa questão da telemedicina para o impacto do Covid, a gente vai ver uma outra série de grandes vantagens aí para a questão da segurança do paciente, Não só indivíduos que tenham comorbidades pelo atendimento remoto, que estavam ficando mais em casa, não estão se expondo, não estão tendo aglomeração, não estão enfrentando conglomerado de pessoas nos ambientes hospitalares, em sala de espera, Mas, enfim,
também essa questão de diminuir fila. Não adianta eu ter um programa muito interessante de que eu faço um atendimento ambulatorial de pronto-socorro, eu faço uma consulta por meia hora, eu tenho uma sala que é ventilada, eu tenho um ambiente um pouco mais seguro, quando eu tenho 50, 100, 80 pessoas para serem atendidas, e eu não estou com elas na minha sala de espera, mas eu tenho um conglomerado na calçada, que a minha fila fica imensa. Por quê? Eu marco uma hora para atender as 2, mas eu sei que na nossa cultura, se a consulta é às 2, o paciente chega às 10 da manhã. Então, quer dizer, essas filas vão causando aglomeração, essas filas não têm distanciamento social, e isso é um grande problema para a transmissão do Covid-19 nesse momento que a gente está e nos momentos que a gente já passou aí desde março do ano passado, né? Dentro do ambiente hospitalar, em pronto-socorro, em ambulatório, quer dizer, eu também diminuindo a quantidade de pessoas no atendimento presencial, eu também tenho um potencial de diminuição do risco da infecção cruzada, né? A hora que eu diminuo o atendimento pela telemedicina, eu aumento o controle de limpeza e desinfecção dos ambientes hospitalares, né? Que é a hora que eu tenho um fluxo muito grande, isso é extremamente prejudicado no serviço de saúde, né? Eu consigo diminuir o número de consultas, eu consigo atender melhor quem está presencialmente mais descompensado, consigo atender melhor quem está compensado remotamente. A telemedicina me traz um impacto ambiental nessa época do Covid bastante interessante, porque eu tenho um volume considerável de EPIs que são descartados de hora em hora, quer dizer, a cada atendimento eu tenho uma luva, eu tenho uma máscara, eu tenho um avental, eu tenho óculos, eu tenho uma infinidade de descarte, e quando eu tenho pacientes que eu possa monitorar remotamente, o resíduo hospitalar ele diminui drasticamente e tem um impacto extremamente importante no meio ambiente. Eu também tenho o que a gente já conversou um pouquinho, um controle de iras bastante interessante, né? Falando um pouquinho de custo das infecções relacionadas à assistência à saúde, né? Também eu trago aqui um estudo retrospectivo que foi feito com 14 mil pacientes, né? Onde diz que a média de internação do estudo era de 4,5 dias, e aqueles que desenvolveram iras, né, passavam a ter uma média de internação de quase 18 dias. É um sobressalto imenso de dias de internação, de maior risco, de maior custo, de maior perda de vaga, enfim, nós temos aí um problema muito sério quando nós passamos de 4,5 dias para quase 18, né? Esse estudo também mostrou que os gastos com antibióticos, quer dizer, do total todo que foi gasto com os 14 mil pacientes, 11% foram na cardiologia, 9,5% na pneumo, 8,3% na neuro, né? E 6% foram gastos com a cirurgia geral, né? A topografia das iras, quer dizer, basicamente o gasto de antibiótico era para ferida operatória, seguida do aparelho digestivo, urinário e as infecções sistêmicas, né? O estudo também conclui que, na verdade, os serviços precisam ter programas de informações sobre antibiótico terapia, né? E aí já existem aí o REPIC e outros programas que são bem interessantes aí, né? Que podem ser usados, né? Recentemente, a gente acabou fazendo aí esse trabalho, ele já está pronto, né? É um trabalho que já foi aceito por uma revista de Qualis A2, né? E foi um estudo que eu acabei participando, eu e algumas pessoas daqui, junto com o pessoal do Acre, né? E a gente foi fazer o estudo para saber quais eram as causas de óbitos associadas à infecção relacionada às iras, né, no hospital de ensino localizado na Amazônia Ocidental Brasileira. E o que a gente encontrou foi que nós temos aqui uma
questão extremamente importante, né, do quanto a infecção ela ainda causa desfechos desfavoráveis, né, como causas desfavoráveis e custos bastante elevados dentro da instituição de saúde. Até porque a gente viu recentemente o aumento do prazo de permanência na hospitalização, né? Então, quer dizer, o mesmo trabalho, a gente acabou olhando um pouquinho aí, quais eram as idas mais importantes que acabavam levando o doente ao óbito, né? E a sua relação com... Então, eu relacionei as 5 mais importantes aqui, todas elas estatisticamente significantes, né? Que quanto maior o tempo de internação, a intervenção cirúrgica, o uso prolongado de sonda vesical de demora, o uso de ventilação mecânica, catéter venoso central, são as principais causas que levam à infecção relacionada à saúde e a IRAS, e que são as que mais provocam óbito no estudo que a gente fez lá no Acre, né? E aí, vendo mais finalmente a questão, nós temos que ver que as infecções relacionadas à assistência à saúde, né, elas têm uma contribuição extremamente significativa na questão dos custos hospitalares, né, porque elas aumentam a hospitalização e aumentam drasticamente o custo medicamentoso desse paciente, né? E o telemonitoramento pode contribuir para a redução dos custos hospitalares, como também para a melhoria da segurança do paciente, pelas razões expostas aí na corrida dessa apresentação, que eu espero não ter passado muito dos meus 10 minutos. Era isso, muito obrigado.